Pastor, mas eu tenho um grande chamado na África, vou ser um grande empresário. Você não é um bom marido? Deus, você não está cuidando nem da sua esposa que está aí, você quer cuidar da África? Aleluia. Pastor, eu tenho um chamado para ser um grande missionário, minha igreja vai ser maior que essa. Um dia o pastor vai me enviar. Glória a Deus, você está cuidando dos seus filhos? Ou você nem percebeu que ele está cortando os braços e você conhece o nome dos jogadores do seu time, mas não sabe o nome de um amigo dele? Davi não, peraí, eu fui ungido rei, mas onde eu estou agora? Pastor de ovelha, vou cuidar de ovelha, vou continuar cuidando de ovelha. Vou respeitar o processo e vou esperar o que Deus tem para mim. No tempo oportuno, Ele vai me colocar onde Ele disse que eu vou estar. Porque eu não vou para lugar nenhum. O texto diz que o dono da casa pega a lâmpada e coloca no lugar alto. Não é a lâmpada que vai para lá. Sinto muito honrado de poder servir essa comunidade. Eu e minha esposa, eu queria mostrar a minha família. Não sei se a foto pode colocar para mim. Eu pedi se desse para colocar. Se puder colocar a foto aí. Tá lá. Minha família tá lá. Eu, minha esposa, minhas 2 filhas e o agregado. Tá lá. Eu sempre orei para ser um homem de Deus, um homem que teme a Deus, que honra os pais, que cuida da minha filha. E ele veio, além de tudo isso, veio bonito ainda. Mais bonito que eu. Então, sou casado com Viviane Martinello. Nós somos pastores em Criciúma, Santa Catarina, como foi dito. Somos pastores de uma comunidade chamada Abba Pai. Eu sempre falo que Deus não dá a igreja para pastor, Deus dá pastor para a igreja. A igreja é dele, nós somos só mordomos daquilo que ele confiou. E Deus nos confiou ali uma comunidade linda, linda, que tem crescido de uma forma para nós até assustadora. E a gente está tentando ser fiel, cuidar bem, para quando Jesus voltar ou arrebatar a sua igreja, a igreja esteja parecida com ele e não comigo. A igreja não pode ficar parecida com o pastor que cuida do rebanho, mas com o dono do rebanho, que é Jesus. Então, muito feliz de poder servir essa comunidade, conhecer uma parte da igreja de Jesus, né? Uma parte. No céu não vai ter condomínio fechado para a família, church, né? Para Abba Pai. No céu vai ser, se você quer condomínio, aproveita aqui. Lá no céu é todo mundo junto. E se você não gosta do irmão da outra denominação, eu oro para que ele seja seu vizinho. Lá no céu você tenha um irmão da Universal do lado da sua casa, do outro uma assembleia, do outro, e você vai ver o que é bom para tosse. Oro para que você... E me convida para o bingo, tá, pastor Paulo? Eu gosto de bingo, tá? Um bingo, a 5 pilas, não, estou brincando. É heresia, né? Estou brincando. Eu já acabei com a festa dos velhinhos, né? Que bênção, que bênção. Muito feliz de estar aqui. Eu queria ler 2 textos com você, se você puder, por favor, abrir primeiro em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8 em diante. Por favor. Eu quero ler esse texto de 1 Samuel 13, 8. E depois, eu quero ler com você o Evangelho de João. Mas primeiro, 1 Samuel 13, 8. Diz assim: Então Saul esperou 7 dias, conforme Samuel havia orientado. Mas quando viu que Samuel não chegava em Gilgal, o exército abandonou Saul e se dispersou. Diante disso, Saul ordenou: Trazei-me aqui os animais para o holocausto e as ofertas de paz e comunhão. E ele mesmo ofereceu o holocausto. Assim que terminou de fazê-lo, Samuel chegou. E Saul correu ao seu encontro para saudá-lo. Entretanto, Samuel lhe indagou: Que fizeste, Saul? Ao que Saul lhe respondeu prontamente: Eu vi que os soldados me deixavam e debandavam, e de outra parte tu não chegaste no dia estabelecido, e ainda os filisteus estavam reunidos. E refleti: Agora os filisteus vão cair sobre mim em Gilgal, e eu nem sequer tentei buscar a face do Senhor e alcançar a sua ajuda. Assim, pressionado pela necessidade, ofereci o holocausto. Ao que replicou Samuel: Agiste como insensato. Tu não obedeceste à ordem do Senhor teu Deus que te deu. Se tiveres obedecido, o Senhor teria estabelecido o teu reino para sempre sobre todo Israel. Até aqui, por favor, João 2, Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1 até o 4. Se você é rápido no gatilho aí, ou não sei se estão colocando aí, não sei qual é a versão que você está colocando, acompanhe aí. João 2:1 diz assim: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus,
foi também convidado Jesus com seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. E respondeu Jesus: mulher, o que tenho contigo? Ainda não é minha hora. Amém. Até aqui. Que o Espírito Santo traga luz e clareza sobre as Escrituras. Eu consagro a Deus os meus 5 pães e 2 peixinhos, para que Ele possa multiplicar. Que eu leve aos ouvidos, mas o Senhor leve ao coração. Esse é o meu desejo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, eu não queria expor o texto, fazer uma pregação expositiva, mas eu queria trabalhar um tema. Eu sei que é a quarta da vitória. E quem não quer vitória está com problemas. Todo mundo quer vitória. A pior das pessoas quer vitória. Hitler queria vitória. Todo mundo quer ganhar. De alguma forma, todo mundo quer vencer. Vitória é algo que nos atrai. E nós, como cristãos, a maior vitória, como cristão, é estar no centro da vontade de Deus. A maior vitória que um cristão pode ter, o maior sucesso, a definição de sucesso para o cristão não está na sua conta bancária, não está na quantidade de seguidores, não está na quantidade de likes, não está no ministério que tem. Um pastor de sucesso não é um pastor de uma igreja grande. Um homem e uma mulher em Deus de sucesso é um homem e uma mulher que cumpriu um propósito na face da terra. E vitória para nós tem um conceito diferente da vitória do mundo. Mas vitória é vitória. Todos nós queremos vencer. Vitória é passar a linha, é chegar no alvo, é receber a coroa, é receber a medalha. Isso é vitória. Só que a gente esquece, e por muito nós como igreja evangélica no Brasil estamos mal acostumados. Bom, tem uma cultura de aceleração, uma cultura de rapidez, uma cultura de fast food, uma cultura de comida rápida, que nós estamos sendo engolidos também como igreja. E corremos o risco de adorar um Deus que não é o Deus da Bíblia, é o Deus correria. Como é que você está? Correria, rapaz. Sempre numa correria, sempre acelerado. E não cultivamos a viagem. Não curtimos o caminho, não percebemos a sinalização de Deus. Corremos o risco de fazer comida requentada. Corremos o risco de não perceber Deus no caminho, porque estamos acelerados. Certa vez os discípulos estavam correndo de um lado para o outro, empolgados. A Bíblia diz que eles não almoçaram. Aí Jesus, quando viu eles começaram a contar: Jesus, você não tem noção do que está acontecendo. Como se Jesus não tivesse. Jesus, assim, ó, milagres, sinais, maravilhas. Aí Jesus falou assim: vem comigo para o deserto e descansem um pouco. Jesus calibra o coração deles. Nós estamos às vezes fazendo o que nós achamos que deve ser feito, e não o que Deus quer que a gente faça. E chamamos isso de sucesso. Corremos o risco de ter vitórias onde Deus não quer que a gente tenha vitória. Então, o que é importante? Primeiro, eu acredito muito importante, ser extremamente importante, você não se mover pela necessidade, mas por propósito. Jesus não se moveu por necessidade. Jesus, está faltando vinho. Não chegou a minha hora. Mas tem uma falta, tem uma necessidade, tem um demônio para expulsar. Mas não chegou a minha hora. Eu lembro uma vez que meu casamento passou por uma crise em 2002. E um dos motivos era que eu, sim, me converti e me enfiei dentro da igreja, né? 7 dias por semana na igreja. Então a minha esposa tinha o diácono, mas não tinha mais o marido. Então eu lembro que ela pegou minha agenda, abriu e anotou o nome dela. Nessa época eu fui entender que eu precisava cuidar da minha casa. E aí eu lembro que eu estava jantando com ela. Pastor, eu estava na mesa com ela e tocou o telefone, né? E pastor, quando sai para jantar, senta numa mesa de 2 lugares. Por quê? Porque sempre tem um crente sem noção, que para do lado da mesa: ai pastor, está aqui, ai só um conselho, eu estou com uma tribulação. A tribulação é você agora que está me atribulando. Eu estou jantando com a minha esposa. Então quando você vê o pastor jantando, só dá tchau. Você, oi. Não para pedir oração no jantar dele com a esposa. Posso ouvir um amém ou não? O pastor falou a verdade, que pelo menos diga amém. Aí, só que eu estava lá jantando numa mesa de 2 lugares, e tocou o telefone, era uma pessoa endemoniada. Literalmente endemoniada. Não sei se era flamenguista ou corintiano, mas eu estou em dúvida. Pegando o pé do pastor. E aí a menina assim: pastor, olha aqui, a minha avó está endemoniada. E eu ouvia do outro lado assim, ó: eu vou matar ela, eu vou acabar com ela. E na hora a minha esposa percebeu que era um demônio do outro lado.
E na época, eu estava meio assim, eu era mais evangelista do que pastor. Então eu gostava do demônio, de expulsar demônio. Eu não via a hora de expulsar um demônio. Manifestava um demônio na igreja, dizia: é meu, é meu, é meu. Porque eu estava, dos Avengers, eu era o Hulk. Queria esmagar. E aí na hora minha esposa percebeu, pronto, perdi o jantar. E o rosto dela, o semblante caiu. Ela começou a largar os talheres. Na hora o Espírito Santo falou comigo: cuidado para essa urgência não te roubar dessa prioridade. Você está jantando com a sua esposa. Qualquer um expulsa demônio, mas ela só tem um marido. Ninguém te substitui aqui. Lá, qualquer um te substitui. E eu entendi que eu não posso me mover por necessidade, mas por propósito. Jesus fala: não é minha hora. Eu não me movo no que você está me falando. Cuidado para que a proposta não te roube do propósito. Boas propostas podem te roubar do grande propósito. Então, nesse processo de ser vitorioso, e eu oro para que você seja vitorioso. Quem não disse amém vai perder, tá tudo bem. Eu oro para que você seja vitorioso, vitoriosa. Ele não só tem o controle do tempo, ele é o Pai da eternidade. Então Jesus, ele não está preocupado com a sua correria nem caminha. Ele caminha no tempo dele. Nenhuma pressão nossa pressiona ele. Não pense que você comove Deus. A gente não comove Deus. Ele é resolvido. Pensa um cara que é resolvido, é Deus. Deus sabe o que está fazendo. As nossas churumingos, nossos lamentos, não como, eu vou mudar o meu plano porque ele está chorando. Não, ele vai trabalhar você no propósito que ele tem. Quem aqui é pai e mãe? Eu não sei você, mas a minha filha, quanto mais chora, mais tratamento. Então a minha filha mais velha não entendeu isso. Então ela chorava muito e não ganhava. A mais nova é muito esperta, já me pegou. Porque a mais nova fala assim: pai, me dá esse Crocs lá no shopping. Eu falei: não, filha, você já tem um, mas esse aqui eu não tenho. Não, filha, tá bom, pai, tu sabe o que é melhor. Acabou, eu dou. Ela já pegou. Por que eu dou? Porque ela não precisou do processo. Quando chora é o processo de tratamento. Quando reclama é o processo de tratamento. Enquanto você está reclamando, não vai sair do processo. Enquanto você não entender que é não, você vai continuar no processo. Deus já falou não para esse namoro. Você está insistindo, vai cair no processo. Vai continuar aí. Não tem Crocs. Quem está entendendo? Então, o texto de Samuel que eu li vai falar de um cara. Você entendeu o texto, né? Saul está ali, vai para a guerra, não vai para a guerra, só para você contextualizar. E aí não podia ir para a guerra sem consultar o Senhor. E quem fazia o sacrifício era o profeta Samuel. E o profeta atrasou os minutos, literalmente os minutos. Era o dia, mas chegou no finalzinho ali do momento. Não esperou até, tinha que esperar. E aí ele sacrifica antes de Samuel chegar. Quando Samuel chega, o que você fez? Que tolice que você fez? Eu fiquei com medo. Ele conta aqui algumas coisas que aconteceu, né? Que o inimigo estava ali, o soldado debandou. Ele ficou com medo e ele foi pressionado pela circunstância. E ele sacrificou antes do tempo. E o Samuel deu um veredito para ele: você seria, o seu reinado ia ser estabelecido hoje. Não vai mais. E ele perdeu o estabelecimento de um reinado por não esperar. E eu queria falar sobre esperar. Esperar. O texto diz, né? Quando o povo viu que Moisés demorava de descer do monte, em Êxodo 32, quando o povo vê que está demorando, ele começa a criar bezerros de ouro. A gente não espera. O povo não desceu, vamos criar um bezerro. Nós criamos nossos bezerros. Deus não fez no nosso tempo, a gente inventa para dar certo. A gente cria coisa que Deus não está no processo. Temos uma tendência de adaptar o nosso mundo, acelerar da nossa fé, colocando Deus em um aplicativo como se fosse um aplicativo do iFood, que eu entro, peço, pago e recebo. Não é assim com Deus. É importante lembrar que Deus não faz nada, não responde nada, não nos dá nada no nosso tempo. É tudo no tempo dele. Deus não chega atrasado, ele chega na hora certa. O problema é que os nossos relógios são diferentes. O meu e o dele, o seu e o dele.
O nosso relógio marca minutos, o tempo de Deus marca propósito. Deus não está preso no nosso tempo. Hernandes Dias Lopes tem uma frase que eu gosto, ele fala: nós queremos respostas rápidas, Deus quer respostas maduras. Deus não está acelerado. Eclesiastes 3:11 diz que Deus faz tudo formoso. Repete comigo: formoso. Deus faz tudo belo ao seu tempo. Ao seu tempo. Fora dele não é belo. Então um casamento fora do tempo de Deus não é belo. Uma empresa fora do tempo de Deus não é belo. Uma igreja grande fora do tempo de Deus, sem a maturidade, não é belo. Quantos que a gente conhece que começaram tão bem, mas não tinham estrutura, foi fora do tempo, aceleraram, logo não tiveram estrutura para suportar o peso do que Deus deu. Quantos homens e mulheres que começaram tão bem, começaram colocando moradores de rua dentro de casa, o recurso veio, aceleraram o processo, não tinha estrutura, caíram. Por quê? Porque o caráter é um escudo, a unção é uma espada, mas o que protege é o caráter. E Deus tem que forjar o caráter antes de colocar José no lugar que colocou. Senão, José, quando recebe os irmãos, ele canta sabor de mel. Ah, vocês estão aqui, é? Ah, vocês? Lá na fila da diaconia, sessão do descarrego. Solta a música, DJ. Quem me viu passar na prova e não me ajudou. Porque se não está preparado, vai cantar sabor de mel. Então vai cair, porque a soberba precede a queda. Então Deus está trabalhando em mim e você o tempo todo para poder derramar alguma coisa. Mas se eu e você não respeitar o processo, nós não vamos receber. Aí você vê o irmão recebendo, mas ele tem menos tempo de fé que eu. Ele tem nem tanta teologia quanto eu, mas ele está respeitando o processo da espera. E sendo fiel com o que está na mão dele. É interessante, Deus não está atrasado, Ele está esperando eu e você amadurecer, para poder receber o que Ele tem, e não desperdiçar o que Ele deu. O que chamamos de demora, Deus chama de preparo. Jesus não se move, repito, por necessidade ou pressão. Ele não tem só o controle do tempo, Ele tem o controle de tudo. O sim nos alegra, o não nos ensina, o espera nos prova. O sim de Deus nos alegra. Quem gosta do sim de Deus? O sim de Deus é maravilhoso, irmão. Não é? Fez a prova vestibular de medicina, passou, sim. Deus, eu quero casar com essa menina, ela é linda, eu sou feio. Aliás, lá no sul tem uma cultura, lá, homem feio casa com mulher bonita. Vocês viram na foto. Mas deu para ver que aqui também tem essa cultura em Sorocaba. Pelos pastores que eu vi pela média. O sim nos alegra. Pastor, eu orei para acontecer, aconteceu. O sim, quem fica feliz com o sim de Deus? Eu não sei, eu amo o sim de Deus. Quando Deus fala sim é maravilhoso. Pega o Crocs. Coisa boa, pode pegar, escolhe. Mas o não de Deus nos ensina. E o espera nos prova. Porque é melhor receber não do que espera. Espera a gente não sabe. Não a gente chora. O espera nos atribula. Às vezes nos rouba a paz. Toda prova tem um propósito de promover. Repete comigo: prova, promover. Então Ele quer nos aprovar. Deus quer revelar para nós mesmos quem somos. Pedro descobriu que não era tudo aquilo. Daniel descobriu de que o Deus era com ele. Jonas descobriu que não tinha para onde fugir. Toda prova revela alguma coisa. Deus quer mostrar alguma coisa. Eu não sei se você quer ter um relacionamento de quarta em quarta. Talvez você é novo, visitante aqui hoje. Mas Deus te ama o bastante para te colocar na jornada de filhos com propósito com Ele. Ele não quer que você seja um evangélico de cadeira. Ele quer que seja um filho com relacionamento. Ainda que você sente aqui e celebre que tudo isso faz parte do corpo. Vai ter reunião de voluntários. Se você não é um voluntário, está esperando o quê? Bota a mão no arado, está todo mundo junto. Mas se você só funcionar sem estar com Ele, entender os processos, corre um risco de ser uma prótese. Porque uma prótese funciona, mas ela não está ligada, não tem vida no corpo. Quem entende o que eu estou falando, diga amém. Esperar prova sentimentos, nos tira do erro da emoção do momento. Lá a gente tem uma frase lá em casa: bota no fogo do tempo. Fogo do tempo é o tempo queima o que não é de Deus. O tempo queima.
Esperar produz valorização do esperado, não é verdade? Ó, em dezembro eu vou te dar o presente, é janeiro. Meu irmão, quando a criança ganha o presente que foi prometido lá em janeiro, ela valoriza. Agora, quando você dá tudo que pede, na hora que pede, não valoriza. E nós somos igual. Você pensa, é criança, né? Nós somos igual com Deus. Quando a gente pergunta para os irmãos em países perseguidos que ganharam uma Bíblia depois de 10 anos de oração, se eles lêem a Bíblia como a gente lê. Pergunta, por quê? 10 anos de oração para ter uma Bíblia. Eles valorizam a Bíblia. Sabe por que você tem 10 versões diferentes em casa e não lê nenhuma? Porque tem 10. E é fácil, pode comprar a 11ª. Quem entende o que eu estou falando? O processo faz a gente valorizar. O processo faz a gente valorizar. A espera faz a gente valorizar. A prova nos estica, nos leva a crescer e amadurecer. Eu gosto da criação, eu tenho um livro chamado Encontros com Deus no Jardim. Eu amo jardim, amo grama, amo pátio, flor. E a criação revela o Deus. Eu queria que você um dia parasse e observasse os pardais. Você sabia que dentro da cultura de homens muito inteligentes, eu não estou falando nem de crente, estou falando de gente muito acima da média dos outros. Você sabia que um dos hábitos, está entre os 3 hábitos das pessoas mais inteligentes do mundo, é o hábito de passarinhar? Passarinhar não é voar, nem cantar, é observar pássaros. Aí a gente descobriu agora, a ciência, a psicologia descobrindo que observar pássaros faz bem para a mente. Aí Jesus fala há muito tempo, observar os pardais. Você já viu um pé de goiabeira fazendo força para soltar goiaba? Sim ou não? Não. Qual o trabalho da goiabeira? Você fica plantado na estação certa. Por isso que eu gosto da criação. A criação fala muito do Criador. Não tem como não contemplar Deus na criação. Então, quando você respeita esses processos, a criação vai revelando os atributos de Deus. Muitos começam, mas só os que permanecem frutificam. João 15, 12 vezes a palavra permanecer aparece. Repete comigo, muitos começam, só os que permanecem frutificam. Estamos juntos até aqui? Processos nos amadurecem. O segredo não está na velocidade, mas na constância. Processos amadurecem. Crescemos, quando respeitamos o processo, crescemos organicamente, não artificialmente. Crescemos com saúde e equilíbrio. Jesus advertiu para cuidarmos com o fermento dos fariseus. O que é fermento? É processo de aceleração. Cuidado com métodos, formas perigosas de aceleração. Quando respeitamos o processo, curtimos a viagem, não apenas o destino. Quando respeitamos processos, confiamos em Deus, que está no início, no meio e no fim. Interessante, esperança é esperar crendo. Esperança é esperar crendo. Esperança é o espaço entre a semente e a flor. E aí ele viu que Samuel não chegava. Quem Samuel representa aqui? O socorro, a resposta, a vitória, a assinatura do contrato, a gravidez do processo de FIV, a cura do seu filho. Porque os diagnósticos não são como a gente quer. E a gente não pode dizer que tudo acontece como a gente quer. Uma mãe que recebeu um diagnóstico de autismo não é demônio. A gente não tem que... A igreja endemonizou tudo. Uma pessoa que está passando uma crise, não é que ela está sem Deus. Vide Jó. Homens de Deus que viveram coisas porque Deus tinha um propósito. Aquele cego, esses dias uma pessoa me procurou no culto. Pastor, ela tinha Parkinson, com 45 anos de idade. Parkinson, a mão tremendo assim. E ela veio de outra congregação e ela falou comigo: pastor, a igreja que eu estava, o pastor disse que o Parkinson que eu tenho é algum pecado que eu cometi e eu não confessei. Alguma maldição que ainda tem que ser quebrada. Eu falei, e ela começou a dizer: pastor, eu vasculhei a minha vida, tudo que eu fiz ou não fiz, eu contei para Deus. Eu já pedi perdão, eu já me batizei, a minha vida é dele. Será que tem alguma maldição, alguma coisa, algum pecado que eu não vi ainda? Aí eu lembrei do texto daquele cego, os discípulos perguntando: quem pecou? Ele ou o pai dele?
Os pais dele, quem pecou para ele nascer cego? Jesus disse, ninguém pecou. Foi para a glória de Deus que isso aconteceu. Deus tem o controle. E a gente não pode endemonizar tudo. São processos difíceis na vida de pessoas. Só que a resposta que a gente dá cura, não tem problema. Pode buscar. Qual o problema? Eu achei maravilhoso o que foi feito aqui. Bíblico, equilibrado, saudável. Presbíteros ungindo as pessoas com óleo para serem curados. E a oração de fé vai salvar o doente. Isso é Bíblia pura, simples. Eu não vi nenhum malabarismo, não vi show, não vi hipnose, não vi nenhuma loucura. Não vi ninguém empurrando a mão, derrubando alguém, porque tem lugar que se você não derruba, cai e eles empurram. Não, eu achei maravilhoso, vou copiar. Fiquei com inveja. Gospel. Quem está entendendo o que o senhor está falando? Samuel representa o socorro, a resposta, a divina providência, a resposta das orações. Saul viu, percebeu que Samuel não chegava. Não era função de Saul, mas do profeta. Não coloque não coloque as mãos no que Deus não chamou você para fazer. Apenas faça o que é para ser feito. Não é seu. Saul, deixa Samuel fazer a parte dele. Davi foi ungido, chamado para ser rei, não há dúvidas. Porém, enquanto o dia não chegou, ele esperou fazendo exatamente o que fazia. Davi foi ungido rei, ele era pastor de... O que ele fez no dia que ele foi ungido? Foi lá no palácio, pegou a coroa e falou, é minha essa coroa, igual o rei Julian da Madagascar. É a minha coroa. Gente, eu tenho filho pequeno, então qualquer analogia com filme de criança é porque está na massa. Normal. Não. O que ele fez? Aí fungido rei, olhou para os irmãos e falou, todo mundo de joelho. Não, sabe o que ele fez? Pegou o cajadinho e foi lá cuidar das ovelhas. E ele ficou em torno de 16 a 15 anos cuidando de ovelhas, sendo já ungido rei. O fato de você receber uma promessa aqui, que Deus falou com você essa noite, não significa que Ele vai fazer amanhã. Continue fazendo o que Deus mandou você fazer. Esperar, já dizia uma canção, esperar é caminhar. Caminhar aonde? Caminhar aonde Deus falou para mim caminhar. Deus te deu uma esposa. Quem aqui é casado, homens? Levanta a mão. Deus mandou amar ela e morrer por ela. Deus não mandou entender, porque entender não dá. Não, isso é maravilhoso, está na Bíblia. A Bíblia manda amar e morrer. Salomão não entendeu. Ele fala que a quarta coisa impressiona ele. É o caminho da mulher com o homem. Salomão teve 1000 mulheres e não entendeu. Não pensa que você vai entender com uma. Espero eu que seja uma. Aleluia. Vai que Deus quer pegar alguém, né? Então você não vai entender. Você vai ter que amar. Pastor, mas eu tenho um grande chamado na África. Você é um grande empresário. Você não é um bom marido? Deus, você não está cuidando nem da sua esposa que está aí. Você quer cuidar da África? Aleluia. Pastor, eu tenho um chamado para ser um grande missionário. Minha igreja vai ser maior que essa. E um dia o pastor vai me enviar. Glória a Deus, você está cuidando dos seus filhos? Ou você nem percebeu que ele está cortando os braços? E você conhece o nome dos jogadores do seu time, mas não sabe o nome de um amigo dele. Davi não, peraí. Eu fui ungido rei. Mas onde eu estou agora? Pastor de ovelha, vou cuidar de ovelha, vou continuar cuidando de ovelha. Vou respeitar o processo e vou esperar o que Deus tem para mim. No tempo oportuno, Ele vai me colocar onde Ele disse que eu vou estar. Porque eu não vou para lugar nenhum. O texto diz que o dono da casa pega a lâmpada e coloca no lugar alto. Não é a lâmpada que vai para lá. Então não vai para lugar nenhum se Deus não te colocar. Estamos juntos até aqui? Abraão só recebeu uma nova direção quando obedeceu à direção antiga. No exército, eu trabalhei no exército 22 anos. Eu saí faz 5 anos. Entreguei a farda para viver de dedicação exclusiva. E uma das frases no exército que eu aprendi foi última forma. O que é última forma? Você recebe um comando, por exemplo, você está na posição de sentido. Aí, esquerda, vou ver, você vira. Quando você vira errado, por algum motivo você errou, o comandante fala, última forma. Última forma é, volta na posição de sentido onde estava.
Então tem muitos aqui que Deus está dizendo, última forma, você foi para um lugar errado, volta aonde você estava. Você não está cuidando bem do que eu te dei antes. Davi é tão fiel ao rebanho que quando ele foi levar comida para os irmãos, o texto diz que ele contratou um pastor. Pequeno rebanho, mas ele falou, eu não vou levar comida para meus irmãos sem antes cuidar do rebanho que eu tenho. Ele chamou um pastor e falou, cuida aqui para mim. Por quê? Porque eu estou indo numa missão maior, mas eu não posso cumprir uma missão maior desguarnecendo a minha primária. Eu não posso ser aprovado como pregador e reprovado como pai. Eu não posso ser aprovado como cantor, como empresário, como qualquer outra coisa e ser reprovado no primário, naquilo que Deus me mandou para fazer. Quem está comigo até aqui? Vamos lá, tem um número lá. Está amarrado aquele número. É aquilo lá mesmo? É, pastor, eu tenho 4 minutos. Misericórdia, pastor, me ajuda. Vamos orar para queimar aquele número. Não, tá, tô brincando. Esperar caminhando no que Deus já deu. Quem entendeu até aqui? No que Deus revelou para você. Deus revelou que é para se batizar. Não fique esperando outra coisa, desce as águas do batismo. Deus revelou que é para servir, para vir no dia de voluntários. Bora, vem no dia de voluntário. O que Deus já revelou? O que Deus revelou, faça. Não fique esperando uma grande revelação. Deus já falou. Algumas coisas está escrito, outras Deus vai usar pessoas ou circunstâncias. Mas o que Deus já falou para você? Deus já falou para resolver essa questão do casamento. Vocês estão morando junto. Casa, resolve isso. O que Deus já falou? Faça. Não tenta ser um teólogo sem antes começar a orar 1 minuto por dia. Calma, espere o processo. Porque um teólogo sem compaixão é um chato, né? Chato, está cheio de chato aí, na internet principalmente. Não pastoreia ninguém, não tem vida na igreja local com ninguém e quer ensinar a Bíblia na internet. Não tem autoridade nenhuma. Teólogos que não têm vida com a igreja local não têm autoridade. Pode conhecer Bíblia, mas não tem autoridade contra o corpo de Cristo. Tem que chorar com os que choram, tem que ir lá no velório. Tem que ir lá nos irmãos, ir lá na compaixão. Viver o dia a dia da igreja, para poder... Senão ficam... Os muçulmanos têm os xiitas, nós temos os xaatos, que é os teólogos que ficam perturbando. Então vamos lá, quem está comigo até aqui? Andar no pouco, até que Deus coloque no muito. E se Ele assim desejar. Porque obedecer no pouco é estar no muito. Essa igreja é linda, pastor. Linda. Eu já falei isso, vou repetir. Linda em todos os sentidos. Glória a Deus por essa estrutura que serve a igreja. Porque a igreja está aqui, ó, amém? Isso aqui é uma estrutura, mas a estrutura é linda. Isso é excelência, excelência fala de reino de Deus. Mas tem pastor agora lá no Acre, no interior do Acre, com 17 membros, pastor. É um homem de sucesso. Ele é um homem de Deus. Ele está vivendo o que Deus deu para ele. Na nossa medição não é a medição de Deus. Tem homens de Deus fazendo trabalhos em lugares que ninguém está vendo, a internet não viu. Ninguém está aplaudindo, mas o céu está aplaudindo o que esses homens e mulheres estão fazendo. E eu queria do texto tirar 3 lições. Do texto tirar 3 lições do texto que eu li da história de Saul. Eu queria tirar 3 lições. Primeira lição, no tempo de espera, anota aí, se você quer anotar, gosta de anotar. No tempo de espera, a primeira lição que eu aprendo, nem todos vão permanecer com você. Alguns soldados vazaram. Cadê o cara que falou que ia estar comigo? Foi. Cadê aquele cara que disse, é nós, pastor, pode alugar, pastor, aluga que nós vamos ajudar a pagar. Cadê o cara? Nem todo mundo vai ficar com a gente. Guarda isso. No tempo de espera, alguns vão passar. Não vão ficar. E não fica bravo com ninguém, não. O tempo de espera é seu. É a sua estação. No processo de esperar, de cumprir o chamado, vamos ter baixas, deserções. Seremos deixados. Jesus no Getsêmani foi deixado. Tinha 3 soldados dormindo. Pedro, Tiago e João. Jesus no processo dolorido de espera, quando ele foi lá conversar com eles, cadê?
Dormindo. Foi deixado. Cadê? Por que vocês não estão vigiando comigo? Onde é que ô Pedro, esse negócio de morro por ti, que papéis nem acordado você fica. Então pessoas vão deixar a gente. E não fica magoado. Sabe uma das características de uma pessoa madura é não se ofender. O maduro não se ofende mais. Ele vai para a cruz e anda com Cristo e sabe que ele não coloca expectativa mais nas pessoas. A expectativa de uma pessoa madura está em Cristo. Porque as pessoas erram, inclusive você erra. Nenhum amém? Mas você não erra não, só tem anjo, querubim, serafim aqui essa noite. Você é pecador. Ai, nenhum amém de novo? Essa igreja não tem pecador não antes? Bom, enfim, aqui é tudo crente, igual, tudo anjo querubinizado. Eu vou provar que você é pecador, posso provar não? Quem aqui já viu jovens empinando moto na rua? Quem já viu? Quem já viu, levanta a mão. Quem torceu para cair, levanta a mão. Levanta a mão, levanta. Paz do Senhor, irmão. Você está torcendo para o cara cair de moto, cara. E vem para o culto, aleluia, te amo a Deus. Tua graça nunca falha. Não espere que outros entendam suas provas. Não espere que outros entendam a sua prova. É a sua prova. A prova aqui não é coletiva, é individual. Renúncias e esperas, não terceirize a sua fé. Eu entreguei a farda, minhas filhas iam ficar com a aposentadoria do exército por toda a vida. Eu tinha direito pelo ano que eu passei no concurso. Então, quando eu deixei a farda, aí eu deixei por quê? Por amor a Cristo. Eu fui pastorear. E tem pessoas que quando eu fui pastorear disseram: pastor, entregou a farda, estamos juntos. Não estão mais. Na pandemia, não mais. Eu por eles, eu deixei a farda por Cristo. A prova é minha, a renúncia é minha. É minha, não tem nada com ninguém. Você não tem a ver com a segunda processo. Processo, eu amo isso. Ismael, é discipular. Processo. Meu irmão, ressuscitar Lázaro foi um ato, desatá-lo foi um processo. A vida cristã vive de processo. Quem entende o que eu estou falando? Bom, nós somos filhos. Quem é que é filho de Deus? Filha de 11 anos, ela é herdeira do meu carro, por herança. Mas ela pode dirigir? Porque não tem maturidade. Então muitos de nós não dirigimos o que Deus tem para nós dirigir porque não temos maturidade. Não é o diabo, não é o pastor Paulo, não é o pastor Eduardo, não tem nada a ver com ninguém. Você ainda não está maduro para dirigir. E pode bater o pé. Você já viram aquelas crianças no shopping batendo o pé? Ah, quem já viu? E quem pensou assim: ah, se fosse meu filho, quem pensou? Aí depois você teve filho e fez a mesma coisa, você sabia o que os outros estavam pensando, né? Porque a gente pensa assim mesmo, né? Porque a gente acha que filho é perfeito. Ah, mas é isso aí, faz parte, às vezes, daquelas birras de criança, ok? Pode sapatear. Essa birra não impressiona a Deus. Ele está dizendo para mim e para você, nessa noite: eu preciso que você amadureça, filho. Eu preciso que você perdoe essa pessoa que está aí no seu coração há anos. Não adianta orar em línguas domingo se não guardar a língua na segunda. A maturidade vai te levar a responder ao que Deus te dá. Quem entende o que o Senhor está falando com a gente? Processo. Já passou 4 minutos, meu Deus, me ajuda. Deixa eu falar aqui, pastor. O pastor está assim, ó, vai, pastor, vai. Nunca faça, né, pastor? Nunca faça isso com o pastor, né? Nunca diga vai. A gente vai mesmo, né? Um casal me procurou para... Olha que loucura isso aqui, gente. Eu não... Escute. O casal procurou a Vivi para resolver um problema de venda de casa. Venda de uma casa. 5 anos tentando vender a casa. A casa boa. Valia R$500 mil. Uma casa boa. Lá para a região, uma casa boa. 5 anos. Quanto tempo? 5 anos para vender a casa. Eu perguntei, botou em corretores? Todos.
Já pintou a casa? Pintei 3 vezes. Já reformei. Você já anunciou na OLX, não sei. Tudo. Aí eu comecei a perguntar, o devorador já foi amarrado? Você é fiel a Deus? Tudo que eu tinha que perguntar, eu perguntei. No final da conversa, ele falou, eu quero essa casa, eu quero vender, porque assim, essa casa, eu não vejo a hora de vender e sair desse país. Eu falei, por quê? Não, minha mãe ama o meu irmão e me odeia. Eu odeio a minha mãe também. Eu falei, rapaz. E a esposa tomou a fala e falou, eu odeio mesmo a minha sogra. Eu falei, rapaz, até aí tudo bem. Agora o filho, a nora odiar a sogra, em certo ponto dá para... Agora o filho dizer eu odeio a mãe, é difícil ouvir um filho dizer que odeia a mãe. Ficar bravo com o pai. Agora mãe é uma coisa um sentimento muito, muito próximo. E ele começou a chorar lágrima grossa. Eu odeio a minha mãe, porque a minha mãe um dia, e começou a falar da mãe, esquecemos da casa. Mãe é minha mãe, porque se eu morrer ela não vai sentir falta. Porque eu falei, rapaz, aí eu comecei a falar da mãe. Falei, vamos resolver esse negócio da tua mãe, cara, o que é isso? Não, porque não, nós vamos orar. Tu vai perdoar sua mãe. Onde é que ela mora? Mora na cidade vizinha. Você vai amanhã procurar ela. Você vai mandar uma mensagem hoje para ela. Não, mas não consigo. Vai, ajoelha aqui, vamos orar. E ele não conseguia dizer, eu perdoo minha mãe, eu amo a minha mãe. Ele travava. Fala assim, eu amo a minha mãe. Eu odeio a minha mãe. Não fala que ama ela, cara. Não, eu não consigo. Ele começou aí, de repente ele quebrou. O Espírito Santo quebrou ele. E ele começou a chorar. E falar, eu amo a minha mãe, mas eu não sei porque ela fez isso. Eu te perdoo. E começou a ali, aquele sentimento com Deus ali. Ele se arrependendo daquele sentimento. Quantos anos você veio a casa? Quarta-feira à noite. Quinta de manhã, 8h30, ele recebe uma ligação de um corretor. Aquela casa está à venda ainda? Sim. Eu tenho um cara para ver. 11 da manhã, da quinta-feira, foi ver a casa. 1 da tarde estava no banco recebendo à vista. Não é coincidência. É lixo sendo tirado do coração. Libertação é mais que expulsar demônio. Quando você deixa resto de comida, sujeira numa sala, vai atrair mosca e barata. Não adianta espantar mosca. Tem que tirar o lixo. E Deus está falando conosco aqui. Eu tenho vitórias para vocês. Eu tenho bênçãos para ser derramadas. Elas estão taxiando a vida de vocês assim, ó. Estão loucas para pousar. Mas para pousar tem que ter um terreno firme. Eu preciso de um coração obediente. Eu preciso de alguém que está respeitando o processo. Deus está falando comigo. Você tira esse lixo que as moscas vão embora. Tem bênção para ser derramado. E talvez você tenha que mandar uma mensagem para alguém hoje ou amanhã de manhã, dizendo, me perdoa, eu te perdoo. Isso vai ser uma bênção na sua vida dentro do processo. Quem está comigo nisso? Não espera um milagre naquilo que precisa de um processo. Deus faz um milagre em mim. Não é milagre, é processo. Espera, respeita. Não é difícil, repito, não é difícil expulsar demônio, difícil é arrancar de dentro de nós os lixos. Não é difícil sair do Egito, difícil é tirar o Egito de nós. Não é difícil ser salvo, difícil é permanecer liberto. Os processos doem, mas processos nos forjam para o chamado. Eu não quero me estender muito. Quando você vai fazer uma viagem, eu estava vindo para cá e eu olhei o aplicativo de tempo, para ver como estava o clima aqui em Sorocaba. Eu vi que estava sensação térmica abraçada ao sol, né? Quente. Aí eu botei coisa leve na mochila. Se você for para o sul domingo agora, pega um voo e vai para o sul. 1 grau vai fazer. -2 em São Joaquim, lá, 30 quilômetros da minha casa. Frio, vai estar muito frio domingo. Então, o que você vai colocar na sua mala? Roupas de frio, porque o destino, o lugar da vitória, o lugar onde Deus quer que você alcance o propósito, lá vai estar frio. Só que enquanto você está fazendo a mochila aqui, você está suando. Não faz sentido a mochila aqui. Então você está botando, meu Deus, eu estou num suador, eu estou botando blusa de lã. Porque onde você vai chegar, precisa da blusa de lã. O que Deus está fazendo com você hoje, você não entende, não faz sentido.
Mas fica em obediência, porque Ele está preparando a sua mochila para o lugar que você vai chegar. Quando Deus trabalha no processo, Ele prepara a nossa mochila. Em 2002 meu casamento passou por uma crise, eu não entendia, porque tinha profecia sobre mim e sobre a minha esposa. Deus vai usar você, mulher, com mulheres no Brasil. Deus vai usar vocês como casais para restaurar casamentos. E o meu casamento estava quebrado. Eu olhava para a mochila e dizia: Deus, a profecia não combina, não faz sentido. É mentira, Deus. O Senhor errou o alvo. Só que Deus estava dizendo: fica quieto em obediência. Restaura o casamento, busca a restauração. Eu quero restaurar vocês dois primeiro, porque isso aqui na mochila, um dia, hoje, toda semana, eu recebo testemunho. O meu casamento foi restaurado por causa do casamento de vocês. Hoje um homem chega para mim e fala assim: pastor, eu não tenho mais esperança no meu casamento. Eu falo: só um pouquinho. Eu abro a mochila, puxo esperança. Porque Deus fez comigo, pode fazer com você. Porque o processo fez isso. Quem está comigo? O processo fez isso. E por último, permaneça em obediência. Permaneça em. Lembra do muro de Jericó? Que tinha que girar ao redor e gritar para o muro cair? Quem lembra disso? Quem concorda comigo que grito não derruba muro? Quem concorda comigo? Grito derruba muro? Não. Obediência derruba muro. Grito não, mas obediência derruba. Sempre que Deus mandar fazer algo, você não precisa entender. Você precisa obedecer. A palavra dele não é para ser entendida, é para ser obedecida. Se você conseguir entender, você vai desfrutar mais. É maravilhoso. Mas se não entendeu, obedece. Você não sabe por que Deus permitiu tudo isso. Interessante, quem assumiu o trono de Saul? Porque Saul perdeu o trono. Quem assumiu? Quem assumiu? Salmo 40, coincidentemente um salmo de Davi. E ele diz: esperei com paciência. Olha, Saul não esperou com paciência. Perdeu o trono. Davi esperou com paciência. Ganhou o trono. Minha oração é que nessa noite a gente saia daqui consciente que Deus não nos abandona no processo. Mas Ele é o mesmo que libera você aqui na linha de chegada. Sabe aquele pai que compra a sapatilha para a filha correr nos 100 metros rasos? Ele compra a sapatilha, compra a roupa, a filha vai correr. Ele dá a sapatilha, amarra o cadastro da sapatilha da filha. Ele está aqui, ó, a linha de chegada é lá. Mas quando a filha chega lá, ele também está lá. O mesmo Deus que te chamou é o Deus que te espera na linha de chegada. Aquele que começou a boa obra é fiel para concluir. Deixa eu lembrar, eu vou dizer o óbvio, talvez o necessário, não sei. Ele é fiel. Nenhuma palavra dele vai deixar de se cumprir. Se ele falou que seu filho vai ser salvo, ele pode estar na boca de fumo. Ele vai se tornar, se Deus falou que ele vai ser um pastor, ele vai ser um pastor. Se Deus falou que seu marido, sua esposa, se Deus falou que seu filho vai ser curado, se Deus falou, fica em obediência onde você está. Espera um pouquinho. Esperei com paciência no Senhor. E Ele ouviu. Eu creio que quando chegar a vitória, você vai dizer: não há dúvidas, eu não conseguia fazer isso. Por isso que eu esperei no Senhor. E a glória é toda dele. A glória é toda dele. Encerro citando Isaías 40, 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se fadigam, caminham e não se cansam. Que você possa esperar no Senhor, renovar as suas forças nessa noite, sair daqui cheio de vitória, pastor. Sim, de vitória, porque estar no Senhor é a nossa maior vitória. Enquanto esperamos, enquanto nada acontece, mas guarda essa frase: leva tempo para Deus fazer de repente.
Leva tempo. Repete comigo, leva tempo para Deus fazer de repente. Abençoa alguém com essa frase aí. Fala para ele, fala para o teu irmão. Abençoa o teu irmão. Fala, calma, espera um pouquinho. Fique em paz. Leva tempo para Deus fazer de repente. Vamos orar? Fique em pé, por favor. Senhor Jesus, nessa noite, nós queremos te agradecer porque até aqui o Senhor nos trouxe. Se estamos aqui nessa noite, te adorando, talvez alguém visitando, não importa, se estamos aqui é porque o Senhor nos trouxe até aqui. Se assim não fosse, não estaríamos vivos, não estaríamos aqui. Então nós queremos primeiro te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem palavras de vitória para nós. O Senhor tem promessas impressionantes para nós. Tem coisas que a gente vai viver que nem conseguimos orar, não saberíamos nem pedir, de tão maravilhosas. Nem imaginaríamos que viveríamos o que estamos vivendo. Sonhos de Deus nem nossos eram, de tão grandes. Mas o Senhor é que nos conduz até lá. Nós não queremos chegar lá sem o Senhor. Nós não queremos chegar no lugar da bênção sem o dono da bênção. Nós não queremos chegar no lugar da vitória atropelando o processo sem o Deus da vitória. Nós não queremos desfrutar do que o Senhor tem para nós sem a tua presença conosco. Por isso, Senhor, nos ensina a ter maturidade e perseverança no processo e entender que em cada fase, nos momentos bons e nos ruins, no dia do diagnóstico ruim ou no dia da cura, no dia da notícia da perda do emprego ou do novo emprego, não importa o momento que eu estou vivendo, Deus está comigo no processo. Ele está preparando a minha mochila para quando chegar no destino, eu tenho ferramentas o bastante para ser uma bênção nas tuas mãos. Senhor Jesus, obrigado por esse momento. Nós colocamos diante do Senhor as nossas metas, alvos, projetos. A tua palavra diz que os projetos são nossos, não tem problema, estão todos aqui. Nós apresentamos a ti, mas nós confiamos que o Deus de Israel, o Senhor Todo-Poderoso, o Criador dos céus e a terra, é poderoso para fazer infinitamente mais, e nós preferimos a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Consagramos a ti esse momento, no nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda Jesus.